Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre CNV. E o que é CNV? CNV é comunicação não violenta. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre a forma com que estamos comunicando, especialmente com as pessoas com as quais nós convivemos. A comunicação não violenta é uma ferramenta importante. Existem muita gente falando sobre isso, muitos pesquisadores, né? Então já se chegou a essa conclusão que você precisa ou aprender a ouvir. É difícil, eu sei que é. Então, não interromper uma pessoa enquanto ela estiver falando. E eu estou falando isso em alto e bom som, primeiro para eu ouvir também. Então, não interrompa a pessoa, espere ela concluir o raciocínio, espere ela falar e depois você fala. Nem que você tenha que ouvir. Nós não aprendemos a ouvir, nós sempre estamos dispostos a falar. Então a comunicação não violenta, ela preza pelo diálogo, né? E o que é o diálogo? O diálogo é enquanto um fala, a outra pessoa escuta. Isso é um diálogo. Então, isso não é fácil, gente, é um aprendizado. Então, falar sobre isso é muito importante, porque é um aprendizado, ouvir a outra pessoa, né? Às vezes o que é claro para mim, o que é óbvio para mim, não é para outra pessoa, até porque ela tem uma outra perspectiva, um outro olhar, né? Um outro jeito de enxergar a vida. Então nós precisamos, relação, por exemplo, entre casais, entre pais, entre pai e filho, mãe e filho, filho e mãe, filho e pai. É uma relação, às vezes, não é uma relação fácil, mas é uma relação que precisa ser construída. E nós podemos construir uma relação saudável, uma relação amigável, uma relação respeitosa com a outra pessoa. Lembre-se que se você interrompe, você não fala, você não ouve nada. Você não ouviu o que a outra pessoa tinha para falar. Você não escutou, né? Você não ouviu. E aí, o que acontece? Você não consegue entender a pessoa, o seu ponto de vista, e você também não consegue falar sobre o seu ponto de vista, porque ninguém ouve. E aí começa o quê? Uma discussão, começa um desentendimento. Então, falarmos sobre relações saudáveis, é preciso nós falarmos sobre comunicação não violenta. Isso é muito importante. Depois eu vou trazer para vocês outros vídeos falando sobre esse tipo de comunicação. Mas se nós queremos resolver um problema, precisamos escutar. Precisamos ver onde que está esse problema. Nem que tenha que conversar. Para tudo que está fazendo e converse sobre o determinado problema para que ele não se avolume, para que ele não crie maior dimensão, para que ele não vire um problema mais sério e mais grave. Não é fácil, não é fácil, é um aprendizado, mas é um caminho e há um caminho, né, para uma comunicação não violenta. O primeiro passo é nós descobrirmos que tem gente falando sobre isso, que tem gente vivenciando isso e que tem experiências lindas e saudáveis nos relacionamentos por conta disso. Porque a gente não vem com manual. Ninguém vem para esse mundo aqui preparadíssimo para vivenciar tudo. Então a gente vai aprendendo. E até o finalzinho da nossa vida nós vamos aprender. É muito difícil, eu sei que é. Até porque quando a gente expõe quem somos, nós nos fragilizamos. Só que a fragilidade é do humano. A dureza ficou para a pedra e não para o ser humano. Nós somos humanos, somos frágeis. Então, nós podemos colocar isso para a pessoa que amamos. Olha, eu me magoei com isso, eu não gostei disso.
Porque a pessoa não sabe, às vezes, que aquilo me magoou, que aquilo me feriu. Então é importante nós colocarmos isso nas nossas relações, muito importante. Então é um convite hoje, né? Vamos falar sobre a comunicação não violenta, vamos pensar sobre isso, né? É um caminho, é libertador, nós podemos construir relações mais saudáveis, né? Somos diferentes, convivemos com uma pessoa que é diferente de nós. Os filhos são diferentes uns dos outros, né? Eles vieram através dos pais, mas eles são diferentes, têm uma outra dinâmica, uma outra perspectiva. Então, eu espero que esse vídeo possa ajudá-los. São pouquíssimas palavras, é um vídeo curtinho, mas depois nós vamos poder nos aprofundar mais sobre esse assunto. Eu gostaria de saber de vocês se esses vídeos estão sendo legais, se vocês estão gostando. Então deem um feedback aí, né? Se vocês puderem comentar alguma coisa, compartilhar, enfim. Tudo isso é para que nós possamos aprender, porque a vida é um grande aprendizado. E se nós não compartilharmos o que nós sabemos, não vai adiantar nada, nós vamos aprender aquilo e vai ficar com a gente mesmo. Por isso que eu gosto sempre de compartilhar. Então, se você gostou, né, compartilhe, se inscreva. Eu não costumo falar muito isso, mas acho muito legal você se inscrever também para que outras pessoas possam conhecer e possam falar sobre isso, não é? Tudo de bom para vocês, professora Célia, do Espaço Passarinhar. É um espaço de atendimento psicopedagógico e eu gosto muito de falar sobre questões ligadas aos nossos relacionamentos, às nossas relações, à nossa vida, tá bom? Um grande abraço, meu carinho sempre.